homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Provérbios 29, 2, aliás 3, é um texto muito interessante. Quem anda com prostitutas perde a sua fortuna, mas quem ama a sabedoria dá alegria ao seu pai. Sabedoria aqui, essa maravilha que Deus nos dá, Ele nos dá sabedoria. Você pode ter o conhecimento, mas sabedoria só Deus dá. Aqui quando ele menciona essa questão de andar com prostitutas, dar fim à fortuna, quer dizer, se você gastar o seu dinheiro com prazer apenas, vai acabar a fortuna. Mas busque a coisa mais preciosa. O prazer não é maior do que a sabedoria. Sabedoria vai lhe ajudar a buscar o prazer na medida certa, da maneira certa e, no caso, com a pessoa certa. Deus abençoe você porque esta é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um forte abraço para você que está com a gente todos os dias na telinha, às 6 da manhã. Depois há um repeteco às 3 e tem muita gente estudando a palavra com a gente às 3 da manhã. Você que está no NT Play também, nossa, muito bem-vindo, é uma alegria. Lá você tem outros conteúdos também, é muito bacana. E eu quero mandar um abraço especial para aqueles que estão no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal. Nós temos muitas pessoas aí, quase 230 mil pessoas. Cada vez que eu falo aqui, dizem, pastor, é mais do que isso, né? Porque o programa é gravado, então eu acabo não tendo os dados exatos de hoje, né? Mas é uma bênção muito grande. E esses dias eu falava com alguém e a pessoa disse, pastor, vamos para 1 milhão, vamos, por que não? Outros chegam, nós podemos chegar também com a palavra de Deus. Você não se inscreveu ainda no canal, não há problema. Aqui está o canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Depois aí você vai no intervalo, vai lá, clique, não é? Busque. Se você já está vendo, se inscreva no canal agora. É mais simples ainda. Clique no sininho, clique ali no like, né? Dê um like e compartilhe o programa. Copie o link e compartilhe com seus amigos e amigas também. Vai ser uma bênção muito grande. Eu tenho várias pessoas aqui que nos acompanham. Deixa eu ver aqui no computador. A Samira Campilo está dizendo, eu não me batizei ainda, espero um dia conseguir. Camila, que Deus te abençoe mesmo. Essa é uma parte importante da vida cristã, né? A gente morre com Cristo, ressuscita com Cristo, o batismo é importante. A Laila Costa, Deus continua abençoando, amo esse canal, olha que beleza. Assisto os meus devocionais e os vídeos ajudam muito, olha, muito bom, muito bom. O Vinícius Dutia também que pede orações pela mãe, né? Para que Deus a liberte. Puxa, vamos orar sim, temos orado por todos os pedidos aqui, fica mais um pedido para a gente aqui. Muito bem, nós estamos falando sobre Hebreus, mais 2 capítulozinhos, nós terminamos essa carta linda aos Hebreus, maravilhosa. Mas antes eu quero falar que os Anjos da Esperança nos apoiam muitíssimo. Estamos completando 25 anos de TV Novo Tempo. Eu estava lá no começo, uma bênção muito grande. Tudo isso que a gente vê agora. Não podíamos imaginar onde chegaríamos, porque há o poder de Deus por trás de tudo. Também há a bênção dos Anjos da Esperança que nos ajudam financeiramente. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Aqui está o número telefônico, tá bom? Nos ajudam com os cursos bíblicos gratuitos. Olha que beleza. Ensinos de Jesus, muito simples, muito bom. Basta ligar para este outro número aqui, faz um pequeno cadastro para receber em casa. Esse material você preenche no final de tudo, você preenche um questionário e você vai receber um DVD maravilhoso. Então fica aqui a dica, estude a palavra de Deus, ligue para esse número, guarde o número e passe para os seus amigos também. Depois do intervalo nós vamos para o capítulo 12, um bonito capítulo que vai falar sobre fé, vai falar sobre esta relação da perseverança. Olha, não perca por nada isso, hein? Espero você depois do intervalo.
Muito bem, já estamos de volta aqui. Um grande abraço para você que nos acompanha. Muito importante estudar a palavra de Deus, né? Vimos no último programa, Hebreus 11, que fé é um relacionamento com Deus. Através do louvor, andando com Deus, estudando a sua palavra, orando e testemunhando. E essa última parte, testemunhando, envolve o trabalho, né? Nós vimos ali alguns exemplos bíblicos muito importantes para a nossa vida. Dentro desse contexto, não é, desta ligação com Deus, da espera de um reino que vai sendo estabelecido, que será estabelecido, mas que já está entre nós, que Jesus é o centro do reino. Então, neste contexto, a gente chega ao capítulo 12, o maior exemplo, né? Cristo é o maior exemplo. E essa questão de desejarmos essa terra que a gente não vê, não é? Esse reino que a gente não vê, mas já está vivendo sob a tutela do reino, então a gente encontra perseverança aqui. O capítulo 12 é muito lindo, e a gente deu o título aqui, Continue correndo por causa do verso 1, vejam só que interessante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é verdade, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bom, vimos aí vários nomes no capítulo anterior, e agora nós estamos tendo tantas testemunhas ao nosso redor, são essas pessoas e tantas outras dos nossos dias, né? Homens e mulheres tão corajosos para defenderem esta fé, esta relação com Deus diante das pessoas. E isso nos deve animar. E aqui diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com o quê? Perseverança. Não desista da carreira que Deus propôs para a sua vida. Qual é a carreira que Ele propôs para a sua vida? Aconteça o que acontecer aqui. Viva no reino, viva a experiência do reino aqui, agora. Mas haverá um momento que o reino vai ser estabelecido eternamente. Então, o que diz? Corra, ande. A experiência da fé é uma experiência dinâmica. O fato de eu ter estudado, eu posso abandonar a fé a qualquer momento se eu não continuar me relacionando. Não basta saber o que Deus fez por nós, faz e fará. Precisamos andar com Ele. Corra com Ele. O verso 2, então, dá um segredinho extraordinário, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai atentamente, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quer dizer, para quem que a gente olha nessa corrida? Para o autor e consumador da fé. Ele vai consumar a fé. Sem ele não existe fé. Ele é o objeto da fé. A relação com ele é o nosso grande objetivo. Já fiz muitos casamentos, de vez em quando a gente faz algum casamento, e tem sempre aquela criancinha ou que leva as alianças ou que vai jogando aquelas pétalas para a noiva, né? E sempre tem uma mãe, um pai do outro lado, uma tia dizendo: vem, olha para mim, né? Olha para mim quando você estiver andando e vem na minha direção. É mais ou menos isto. Esta é a corrida nossa, uma corrida olhando para o consumador da nossa fé. Então, continue correndo, seja perseverante.
Não desista. Embora as circunstâncias sejam negativas, aqui diz, olhe para o consumador da nossa fé. Por quê? Porque ele tinha tudo de bom, alegria no céu, né? Ele era Deus, é Deus. E de repente ele larga tudo isso e se propõe a suportar a cruz. E passou um período difícil. Bom, essa é a primeira parte aqui desse nosso capítulo 12. Depois vem falando sobre a certeza do amor de Deus em várias coisas. Olha este versinho aqui. Esse versinho precisa ser bem compreendido. É o verso 4. Ora, a vossa luta contra o pecado na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Esse texto aqui, é bem interessante, é profundo. Muita gente lê esse texto e diz assim, bom, eu tenho que lutar contra o pecado. Não, esse texto não está dizendo isso, tem que lutar contra o pecado. Você tem que se envolver com Deus ao máximo da sua vida. Lá atrás diz que Abraão ofereceu o filho, né? Levou o filho, não ofereceu, mas obediente a Deus, levou o filho para um sacrifício. Ele daria o que era o seu dom mais precioso. Imagina uma pessoa aí com 99 anos, acaba sendo pai, né, com 100 anos, aqui com uns 18 anos, com 118 anos de vida, Abraão, meu filho, Deus diz assim, agora vai lá e mata seu filho. Lógico que ele deve ter perguntado alguma coisa, mas ele foi, pela fé. Então aqui diz assim, você não resistiu ainda em todos os aspectos da vida. A gente não luta contra o pecado enfrentando o pecado. Como é que a gente luta contra o pecado? João capítulo 15, 1 em diante. Como é que a gente luta contra o pecado? Permanecendo em Cristo. E isso é fé. Eu não tenho que me preocupar com o pecado, lógico. Aqui diz que ele me corrige, eu vou trabalhando com isso, mas eu não posso vencer o pecado. Eu não tenho poder para vencer o pecado. Mas ele tem. Então eu entrego a ele, eu conheço, confio e entrego. Senhor, mentira. Senhor, a pornografia. Eu preciso trabalhar em cima disso. E você vai perceber que quanto mais seiva recebe da videira verdadeira, os frutos vêm. Os frutos vêm. E aqui ele vai falando sobre a certeza do amor de Deus, diz assim, olha, você tem que resistir até o sangue, quer dizer, que é resistir, né? Até o sangue, quer dizer, faça tudo que você puder fazer, me entregue todos os cantinhos da sua vida e vamos trabalhar na sua necessidade. Entregar tudo, essa é a mensagem. Então ele diz assim, filho meu, não despreze a correção, citando aqui Provérbios, né? Não despreze a correção, e essa expressão correção, verso 6, corrige, verso 7, disciplina, verso 8, correção, verso 9, corrigiam, verso 10, disciplina, verso 11, disciplina. Cada verso aqui tem uma questão de disciplina, de correção, porque a palavra deve corrigir a nossa vida. A palavra de Deus, esse despertar com Deus que você tem aqui no programa conosco, esse despertar e essa busca de Deus, alguns disseram aí, eu estudo e depois eu assisto para para ampliar, né? Eu estive no programa com a Teru, no Vídeo de Saúde, e ela disse que estuda bem de madrugadinha. Um abraço para minha amiga Teru, que estuda a palavra de Deus, é importante. Bem cedinho, não tem nada atrapalhando, eu gravo aqui de madrugadinha, desde quando começam os carros, daqui a pouco eles começam. Mas assim, nesse horário, depois vem o programa para dar uma ampliada. Você pode buscar comentários, mas que bom que você está com a gente, que é muito bom. Mas a palavra corrige a nossa vida. A palavra que vai dizer assim, não minta. Nem faça uma mentirinha branca. Não minta. Ponto. Ande com Deus. Busque a Deus em todo sentido. Então aqui vai, primeiras escrituras, não menospreze a correção que vem do Senhor. Vem do Senhor como? A escritura. Essa correção que a gente tem. Então busque a leitura da palavra. Aí vem o exemplo pessoal também.
É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige. Mais um corrige aqui. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sereis bastardos e não filhos. Então essa questão do exemplo pessoal, da experiência pessoal de Miriam, ela é fundamental. A sua experiência vai ajudar alguém, não basta apenas a gente estar ligado a Deus, mas como disse lá no começo desse capítulo, nós estamos rodeados de testemunhas, isso nos fortalece. Procure pessoas boas, ande com pessoas boas, ande com pessoas boas. O verso 11 vai dizer, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. A correção, disciplina, parece que não é um momento de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não despreze a disciplina, não despreze a correção. Vimos o texto lá inicial, né? Que a sabedoria, buscar a sabedoria é mais importante do que ter prazer. Tem gente que passa a vida inteira buscando prazer e isso acaba também, viu? Acaba. Esse prazer do mundo acaba. E aqui vai dizer duas coisas assim, né? Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Por quê? Quando temos um rumo na vida. Quando estamos tropeçando, alguém diz assim, amigo, muda o sapato, esse sapato aí não está bem. E isso está destabilizando você, você muda o sapato. Não é assim? Deveria ser, né? Depois ele vai falar, olhe para trás, veja o exemplo de Esaú. Né? Esaú foi estúpido, vamos dizer assim, desculpe a palavra, mas ele trocou uma primogenitura por um prato de comida. E tem muita gente apenas alimentando o ventre. É um exemplo que a gente toma aqui. A sua necessidade física é maior que a sua necessidade espiritual. Necessidade de prazer. Olhe para trás, olhe para o alto, diz aqui. Olhe para o alto. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, verso 18, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao canglor de trombetas, ao som das palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Aqui vai falando que, na verdade, verso 21, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Estava diante da presença do Senhor. Olhe para o alto, olhe para o alto. Lá em cima do Sinai, aquela tempestade toda, né? Mas era para olhar para o alto. Mas a gente tem um outro monte, diz aqui, Jerusalém, né? O Calvário, onde Jesus morreu. E ele está comparando aqui, lá havia ainda essas práticas das leis que apontavam para não para o Sinai, né? Que do Sinai apontavam para Sião, que era Jerusalém. E é em Jerusalém que a gente deve olhar adiante. Verso 28 diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A disciplina vai nos orientando, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui na linguagem do Sinai, né? Fogo, relâmpagos e tudo mais. Nosso Deus é um Deus consumidor. É um fogo consumidor, aliás. É poderoso, é forte. O fogo limpa. O fogo dá nova esperança. Eu quero receber o fogo de Deus na minha vida. Eu quero ser purificado. Você também? Escreva aí pra gente, lá no nosso canal no YouTube. Eu também quero ser purificado. Eu quero viver a experiência da fé com Ele. Eu quero crescer. Eu aceito as disciplinas ou a correção da palavra, porque eu quero crescer. Eu quero ser Jesus para as pessoas. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Estamos rodeados de muitos testemunhos
de muitas experiências, de muitas pessoas, de muitos heróis da fé. E nós queremos também ser vitoriosos como foram. O segredo era olhar destemidamente para o autor e consumador da nossa fé, enquanto estamos nesta carreira, correndo na direção dele. Nós vamos chegar ao reino. Esta é a bênção que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você fica com a sequência do programa. Eu volto amanhã com o último capítulo desta carta aos Hebreus, capítulo 13. Até lá. O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como o Memorial dos Heróis da Fé. Nele encontramos a história de Abel, o primeiro mártir, também de Enoque, o homem que andou com Deus, Noé, o qual construiu uma arca para salvar a humanidade, Abraão, o pai da fé, os patriarcas Isaque e Jacó, José, o príncipe do Egito, Moisés, o libertador do povo de Israel, e muitos outros grandes nomes como Raabe, Sansão, Davi e Samuel. Todos estes foram homens e mulheres que deixaram sua marca na história. Porém, depois de falar um pouco da vida destes grandes personagens, Paulo começa o capítulo 12 de sua carta com uma interessante declaração. Veja: portanto, também nós. Interessante que estas primeiras palavras mostram que, enquanto que o capítulo 11 fala sobre os grandes heróis do passado, o capítulo 12 faz um apelo para que se levantem novos heróis no presente. Tal discurso é necessário, pois muitas vezes é cômodo falarmos dos atos de coragem de antigamente e relembrarmos os grandes feitos do passado. Mas a questão principal é: os heróis de Deus ficaram apenas como peças de museus presos ao passado? Será que se levantarão novos homens e mulheres de Deus que marcarão a história novamente? Viveremos apenas de vultos que morreram? Sabe, nós temos um legado. Todos nós precisamos dar continuidade a esta história. E infelizmente já ouvi muitas pessoas questionarem: onde está o Deus de Elias, que realizou grandes milagres no passado? Eu acredito que a pergunta está errada. Não deveríamos perguntar onde está o Deus de Elias. Antes, deveríamos nos questionar: onde estão os Elias de Deus? Falamos muito dos heróis do passado, mas precisamos de heróis no presente. Precisamos escrever novas histórias de fé e coragem que façam as pessoas verem o Deus de ontem operando milagres hoje.